Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai ouvir agora uma mensagem que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 11 de julho de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de Gênesis, capítulo 21, o primeiro livro do Velho Testamento, Gênesis, capítulo 21, iniciando a leitura no versículo 14. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta ao moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher da terra do Egito. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus, estamos à tua presença para ouvir a tua palavra. Santo e eterno Deus, esclareça para nós a tua palavra, as pepitas, o tesouro que está escondido neste livro, que temos que escavar, escavar e escavar, até encontrarmos os tesouros escondidos nesta Escritura. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, pela tua palavra. Fale com as almas que vão ouvir o evangelho da tua palavra. Que sejam curados, convertidos, transformados pelo poder da tua palavra. Seja com todos nós, Pai. Receba esta voz de oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu estava meditando a respeito desta palavra, que Deus me deu esta palavra anteontem, no sábado. E Deus me trouxe ao coração novamente esta palavra. Deus me deu uma revelação a respeito de um versículo aqui, deste texto. E o Senhor me esclareceu. Eu estava meditando em casa a respeito desta palavra, e o Senhor me deu mais uma luz a respeito desta passagem nas Escrituras. Versículo 17 diz, e ouviu Deus a voz do menino. Ouviu Deus a voz do menino. Fala por duas vezes neste versículo 17. Gênesis 21, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ismael talvez estivesse na idade entre 16 e 17 anos. Era um rapaz, um moço. Agar talvez pensasse que a sua vida iria acabar assim, num deserto. Ela achou que a sua vida ia acabar assim.
Talvez você também possa estar pensando que a tua vida vai acabar assim. Que na tua vida nada vai mudar, não tem esperança nenhuma. De que uma vida melhor você pode ter. Talvez no seu coração você não tenha nenhuma esperança que a sua vida pode mudar. Mas Deus, por esta palavra, vai nos esclarecer. Pode ser que você se encontre no fundo de um poço. Um caminho num túnel sem luz, sem saída. Não, você se encontra numa situação que não tem saída. Assim estava vivendo Agar e seu filho Ismael. Pode ser que a sua situação seja essa. Você não encontra saída. Mas Deus tem promessa na tua vida. Deus fez promessas para Abraão. E na descendência de Abraão, as nações seriam abençoadas na face da terra. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele veio para salvar. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, disse o Senhor Jesus. E todo aquele que vai a Ele, Ele de maneira nenhuma vai deixar. Ao contrário, Ele vai agregar para o seu rebanho. Talvez você se encontre nessa situação desorientada, sem saída nenhuma. Parece que nada na sua vida dá certo. Não há saída alguma na tua vida. Agar talvez esquecesse das promessas de Deus. Talvez você também esqueceu. Passou tanto tempo. Passou alguns anos, ou alguns meses. E você esqueceu das promessas que Deus te fez. No capítulo 16 de Gênesis diz a palavra de Deus. Para que você possa entender por que Agar chegou a esta situação. Capítulo 16. Volte apenas umas 2 folhas para trás. Deste mesmo livro de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Eles tinham esta serva egípcia, que era Agar, que era a serva deles. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sara. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Então Sarai se sentia desprezada por Abraão. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então Sarai afligiu a Agar. E versículo 7 diz: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte d'água no deserto. Sarai foi para o deserto. Aqui na primeira vez ela foi para o deserto. E lá à frente você vê que também ela foi despedida para o deserto. Aqui ela foi em outro deserto. Ela foi no deserto junto à fonte, no caminho de Sur. No caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai. O anjo estava falando com Agar: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo,
e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Deus fez a promessa para Agar, só que ela se esqueceu. Passaram-se alguns anos e Agar se esqueceu, mas Deus não se esqueceu. Deus não se esquece das promessas que Ele tem feito na tua vida, em nossas vidas. Ele não se esquece. Para você ver a confirmação desta palavra, capítulo 21. Capítulo 21, aqui mesmo em Gênesis, diz assim: estava havendo uma contenda mesmo após o nascimento de Isaac. Só para você entender que as promessas que Deus faz, Ele cumpre. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. No tempo determinado, Deus aparecerá na tua vida. E chamou a Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu-lhe Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E aí acontece o despedimento de Agar, neste versículo 9, que começa a falar a respeito de Agar. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então Ismael zombava de Sara. E viu Sara que o filho de Agar, Ismael, zombava de Sara. E disse a Abraão, Sara disse a Abraão: deita fora, tira fora, manda embora da minha casa esta serva e seu filho. Deita fora, coloca para fora. Sara falando para Abraão: porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Sara estava revoltada e pediu para que Abraão mandasse para fora a Agar, a escrava, e seu filho Ismael. Versículo 11 diz: e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Abraão muito se entristeceu, porque era filho de Abraão, Ismael. Mas estava no projeto de Deus. Tudo isso que estava acontecendo estava nos planos de Deus, mesmo que o homem havia errado. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e tudo o que acontece, Deus faz da maldição uma bênção. Ele tem todo o poder. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, veja o que Deus diz aqui: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço. Não fique triste pelo que você ouviu de Sara, para que você mande o seu filho embora com a escrava. Não fique triste por causa desse motivo. E acerca da tua serva, não fique triste por eles. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Já era da vontade de Deus que eles saíssem da casa de Abraão. A vida de Abraão começou também desta forma. Talvez por isso ele ficou triste, porque tinha que despedir o seu filho Ismael e a sua serva Agar. Mas Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão,
Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve que sair do meio da sua família para Deus cumprir as suas promessas em sua vida. Assim como aconteceu na vida de Agar e de Ismael, que tiveram de sair da casa da sua parentela, que já era parentes, que Agar já foi mulher de Abraão, e o seu filho era filho de Abraão, filho da promessa. Então tiveram que sair da casa de Abraão. Já era planos de Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, talvez você esteja passando por momentos difíceis na tua vida, mas saiba que há planos de Deus na tua vida, que existe planos de Deus na tua vida, porque nem sempre quando passamos por tribulações, você acha que não vem de Deus, mas muitas vezes as tribulações, as tormentas e as tempestades, elas vêm de Deus para o nosso crescimento, para que as suas promessas venham a cumprir em nossas vidas. Assim como Jesus impulsionou os discípulos a que entrassem no barco no meio da tempestade. Era planos do Senhor Jesus. Deus tinha planos na vida de Ismael e na vida de Agar, porque foi Deus que apareceu a Agar. Foi Deus que lhe fez a promessa quando ela estava naquele deserto. Deus apareceu a ela, a Agar, e lhe fez a promessa. E aqui no capítulo 21, no versículo 17, que Deus trouxe ao meu coração: e ouviu Deus a voz do menino. Agar chorou, mas Ismael provavelmente deve ter orado. Um garoto de 14 para 16 anos, 17, aproximadamente de 16, 17 anos. Mas diz o texto, por 2 vezes, nesse versículo 17, que Deus ouviu a voz de Ismael. Deus ouviu a voz de Ismael. Meus irmãos, o que Deus quer nos ensinar é que quando Ele promete algo para nós, Ele cumpre através das nossas orações. O que Deus prometeu na tua vida, se há promessas de Deus na tua vida, ore segundo a palavra de Deus, que Deus irá cumprir na tua vida. Diz o texto que Deus ouviu a voz de Ismael. Ismael deve ter falado com Deus, porque a sua mãe Agar deve ter falado para Ismael que Deus fez promessa para ela e para ele, que iria abençoar de tal maneira que faria deles uma grande nação. Mas tiveram que passar pelo deserto, tiveram que passar pela escassez, tiveram que passar pela solidão, pelo calor do sol. Mas Ismael orou a Deus. Diz o texto que Deus ouviu a voz de Ismael. Deus ouve a voz da sua palavra. Meus irmãos, quando você estiver orando, ore segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Ore de acordo com a palavra do Senhor. Salmo 103 diz: é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Quando você for orar, ore de acordo com as promessas de Deus, com a palavra de Deus. Mas primeiramente a tua vida tem que estar enquadrada na palavra. Você deve estar vivendo numa vida de santidade e já entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Já um servo e uma serva do Senhor. Assim como Ismael fazia parte das promessas de Deus, assim também você, ouvinte, faz parte das promessas de Deus. Mas para que você possa receber essas promessas, receber as dádivas de Deus, você deve ter uma vida em santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração. Assim Ismael orou a Deus, é o que dá a entender o texto. E Deus ouviu a voz de Ismael. Fala o texto por 2 vezes. Deus ouve as nossas orações segundo a sua vontade. Era a vontade de Deus fazer de Ismael uma grande nação. Passou pelo deserto porque era necessário passar pelo deserto. Assim como Deus tirou o povo do Egito, teve que passar por um caminho longo, um caminho que eles nunca passaram,
para que eles não vissem a guerra e fossem desfalecidos pelo caminho. Deus teve que levá-los a um caminho mais longe, por um caminho longe, um caminho que eles não conheciam. Talvez você esteja passando por um caminho que você não conhece. Um caminho difícil, um caminho no deserto, onde tem serpentes abrasadoras, onde existem escorpiões, onde você vive na escassez. Mas este deserto é passageiro, porque lá na frente Deus te fará um flecheiro de Deus, uma flecheira de Deus. É para o teu crescimento. Esta luta que você tem passado é para o teu crescimento logo à frente. As promessas de Deus se cumprirão na sua vida quando você tiver uma vida de santidade na presença do Senhor, orando segundo a sua vontade. Tudo que Deus cumpre na nossa vida é de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. A Bíblia diz em João que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Mas deve ser segundo a sua vontade. Deus cumpriu as suas promessas na vida de Ismael. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Por que está assim, Agar? Por que temer, Agar? Por que você está triste, desesperada? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Deus ouviu a tua voz de oração. Deus ouviu a oração de Ismael. Deus fez promessa para o teu filho, ele vai cumprir. E Ismael orou a Deus. É o que dá a entender a palavra. Deus ouviu a sua voz, o seu choro. Ouviu a sua voz de oração. Porque Deus havia feito a promessa. Você tem promessa na sua vida. Nós temos as promessas de Deus. E elas vão se cumprir. Segundo a vontade de Deus. Mas tem que perseverar na oração. Assim como Isaac perseverou na oração pela sua esposa Rebeca, que era estéril. E orou durante 20 anos. E Deus concebeu. E Rebeca deu à luz a 2 filhos, Jacó e Esaú. A vida de Agar e de Ismael não terminou assim. A sua vida não vai terminar dessa forma. Não vai terminar neste sofrimento. O que Deus promete, Ele cumpre em nossas vidas. Assim Deus quer fazer de você uma grande nação. Assim que Deus quer fazer de você um servo, uma serva de Deus. Homens de oração, mulheres de oração, servos e servas capacitados para levar a sua santa e eterna palavra. Um flecheiro de Deus. E Agar foi mulher do Egito. Habitou naquelas localidades, mas diferente, com as promessas de Deus em sua vida. Deus não quer tirar você do teu bairro, mas Deus quer que a sua luz venha iluminar os que estão em trevas. Ele quer usar você onde você está, por mais ruim que sejam os seus vizinhos, mas Deus quer te usar como uma luz que vai resplandecer nas trevas, para que você venha interceder pelos teus vizinhos, orar por aqueles que te perseguem, para que Deus possa fazer a obra na vida deles. Assim como Agar e Ismael moraram nos desertos próximo ao Egito. Deus não tirou eles de lá. Eles tinham que estar lá. Eles tinham que testemunhar das grandezas de Deus. Eles tinham que ser uma grande nação para que eles pudessem ver o poder de Deus, as promessas de Deus cumprindo em suas vidas. E se converterem ao Deus Todo-Poderoso, a caminhos que Deus toma em nossas vidas que nós não entendemos hoje, mas amanhã iremos compreender o trabalhar do poderoso de Israel, do Todo-Poderoso. E é assim que Deus faz. Agar se esqueceu das promessas de Deus. Talvez você esqueceu das promessas de Deus que Ele tem feito na tua vida. Mas esta palavra está te sacudindo, está te despertando do sono e está te fazendo recordar daquilo que Deus te prometeu. Volte ao lugar de oração, porque está próximo de você alcançar a vitória da parte do Senhor. Ele vai cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu. Fiel é Deus para cumprir as suas promessas.
Não se desanime e nem se desespere. Passa o tempo que passar. O que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir conforme a sua palavra. Assim como Ele cumpriu na vida de Agar e seu filho Ismael. Não se desespere, meu irmão e minha irmã. Confie em Deus em meio das tormentas, porque nas tempestades Ele aparece, nem que for na quarta vigília. Ele aparece para te socorrer. O anjo de Deus bradou em alta voz. Ele gritou: Agar, não se desespere, Agar. Por que está assim, Agar? Deus enviou o seu anjo para cumprir a sua palavra. Ele vai enviar os seus anjos para cumprir as promessas na tua vida. Não vai terminar assim a sua vida. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não vai terminar assim a sua trajetória. Não vai terminar desta forma. O Senhor dará o escape na tua vida. Fique com estas palavras, uma palavra curta, mas objetiva e precisa. E saiba que há um Deus Todo-Poderoso nos céus, que não dorme e não tosqueneja, e no seu tempo Ele irá cumprir as promessas que Ele tem te prometido. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, graças te damos pela tua santa palavra e pelas tuas promessas que em nossas vidas hão de se cumprir, segundo a tua misericórdia. Santo e eterno Deus, dá força para essas pessoas que estão fracas na fé, que desanimaram como Agar chorou desesperada. Santo Deus, tu conheces os nossos sentimentos, as nossas dores, e só o Senhor para nos socorrer. Toma em tuas mãos, Pai, todas estas vidas, seja com elas, envia os teus anjos, Pai, para socorrer, para que as tuas promessas venham cumprir nas suas vidas e em nossas vidas. Receba essa voz de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.